Apareceu Bom, aqui. Segurança do vamos lá, paciente. vamos começar então. Você sabe, Rosati, que muita gente me perguntou esse número 1 aí, o que significava, né? E aí eu resolvi dizer que, de repente, é o primeiro tempo de 2 tempos que nós vamos ter ao longo aí das próximas reuniões no ano que vem, quem sabe? Mas a gente vai conversar um pouco sobre segurança. Esse é um assunto que eu tenho me dedicado aí desde os últimos anos. Aí eu posso dizer que, de alguma forma, eu outro dia estava tentando retomar, né, desde quando esse assunto começou a fazer parte da minha vida profissional, e ele começa a fazer parte antes mesmo de eu assumir a chefia do CHN, do CTI, ainda com o Dr. Paulo César Souza, e foi ele que começou a falar desse assunto na época que ele ainda chefiava a UTI, isso em 2007, mais ou menos, 2006, 2007, quando ele começou. Eu me lembro até hoje dele dizendo que naquele momento ali, o que ele via de novidade em termos de medicina intensiva, que nessa época ainda tinha muita novidade, né? Muitas drogas aparecendo, evolução da ventilação mecânica, mas ele começou a falar que esse era um assunto que a gente precisava se dedicar mais, até pela complexidade que o assunto ia ganhando, e os ambientes de hospital iam ganhando, e que a gente precisava começar a entender um pouco mais esse assunto. Naquela época até achei aquilo meio assim, né? Mas aos poucos a gente foi começando a participar, foi começando a estudar um pouco. E à medida em que a gente foi vivendo aí também os processos de acreditação, não dá para negar o quanto a acreditação, de alguma maneira, ela estimula também você a entender mais o assunto, a estudar mais o assunto. Temos aí o Gilberto aí com a gente, que foi outro também que eu tenho certeza que desenvolveu muito gosto pelo assunto e que também estudou muito o assunto. O marco histórico da segurança passa muito por essa publicação do Institute of Medicine, lá dos Estados Unidos, quando eles publicaram esse livro em 1999, e nesse livro começou a chamar a atenção, né, pela quantidade de problemas que aconteciam relacionados à assistência à saúde. Né? Milhões de pessoas no mundo são acometidas por danos causados durante a prestação de cuidados na saúde, e aqui o começo de todo esse assunto começa muito no ambiente hospitalar. Né? A gente sabe até que hoje ele está chegando à atenção primária, a outras áreas, mas a gente ainda tem muita literatura mais do ambiente hospitalar. E nessa publicação ele colocava que entre 44 mil e 98 mil pessoas morriam nos Estados Unidos anualmente, devido a erros nos processos assistenciais em hospitais. Então, a partir dali, começa toda essa preocupação com esse assunto. Se vocês olharem na capa do livro, vocês veem aí o princípio lá hipocrático, né? Primeiro, não fazer mal aos pacientes, né? Não criar danos, e aí a gente pode dizer, alguns até dizem que, né, que a segurança do paciente já começa em Hipócrates, quando ele lança isso, e de certa maneira ele tem razão, e a gente vai ver isso aqui aos pouquinhos. A publicação foi em 99. Em 2013, sai uma nova publicação, dessa vez no BMJ, né, que é uma publicação inglesa, onde ele chama a atenção de que o erro médico é a terceira maior causa de morte nos Estados Unidos. Então, vocês reparem aqui nessa publicação, ou seja, nessa forma como eles avaliaram as doenças cardíacas, o câncer, e depois vem os erros médicos. Mas ele chama a atenção que, obviamente, isso não aparece nas certidões de óbito, mas é algo que eles vêm estudando, e esse número, nós estamos falando de 2013, aparentemente ele não diminuiu muito, pelo contrário, ele, de certa forma, vem aumentando e novos trabalhos vêm sendo publicados. Essa questão de erro médico é algo que também sempre incomodou muito a todos nós, né? Especialmente médicos, porque ao longo do processo de estudo de segurança do paciente, uma das coisas mais importantes que tem se chamado a atenção é que quando as falhas acontecem, necessariamente elas não são originadas a partir de um erro humano, de uma falha humana. Há muito ligado ao complexo, ao sistema, ao ambiente e aos processos. E é isso que, de alguma maneira, vem chamando a atenção no sentido de que a gente precisa cada vez estudar mais. E dentro dessa análise, hoje a gente sabe que algumas falhas que acontecem, elas não estão ligadas, além de não estarem ligadas ao ser humano, de uma forma geral, elas também não estão ligadas obrigatoriamente aos médicos. E aí a gente tem aí agora, recentemente, em 2024, no início desse ano, né, a Comissão Nacional de Justiça, ela eliminou a categoria erro médico
do sistema de classificação de processos. Ou seja, essa expressão erro médico, ela em tese não deve mais ser utilizada. Hoje a expressão mais utilizada é erro assistencial, ou seja, na assistência à saúde houve uma falha, houve um erro, e aí você depois vai investigar para saber efetivamente, dentro da assistência, a que esse erro efetivamente foi atribuído. Ainda dentro da publicação do marco histórico do errário humano, ele chama atenção onde são os locais mais comuns para que aconteçam problemas ligados à segurança do paciente. Tem a terapia intensiva, e a gente vai focar um pouco mais aqui dentro do ambiente de terapia intensiva, que é onde, inclusive, eu me desenvolvi aí nos últimos anos, eu tenho mais facilidade para poder falar, apesar de hoje também conseguir olhar melhor o ambiente hospitalar como um todo. O centro cirúrgico é outro ambiente que acontece, apesar de todo o controle, ainda assim acontecem muitas falhas em centro cirúrgico. É fato que desde a publicação do errário humano, muita coisa melhorou, até porque dentro das metas de segurança pregadas pela Organização Mundial da Saúde, uma delas é especificamente ligada ao ambiente cirúrgico, à cirurgia segura, e isso trouxe uma melhora muito grande para os procedimentos cirúrgicos, e a própria emergência, onde você tem ali, e aí nós estamos falando de emergência mesmo, né, onde a gente tem um volume de pacientes graves, não só em quantidade, mas também na qualidade da gravidade, né, na complexidade. As causas aí apontadas são bem familiares a todos nós, né? A gente sempre está falando da fragmentação do cuidado, vocês vão ver que a gente vai falar, toda hora vai citar a questão da comunicação como um dos problemas que agridem, né, essa coisa da segurança. A gente é formado com um foco muito maior em tratamento do que em prevenção. Isso vem mudando agora mais recentemente, os currículos médicos parece que estão começando aos poucos a dar um pouco mais de importância, mas ainda é algo muito incipiente. Eu ainda me lembro do meu tempo de faculdade, né, lá na década de 80, onde aqueles últimos 3 minutos das aulas dos grandes temas era para falar de prevenção. Você tinha uma hora de aula, 1h10 de aula, mas a prevenção aparecia só lá nos últimos 3. Então, a gente vem sendo formado desde sempre na questão de tratar muito mais do que prevenir. E quando a gente vai para a terapia intensiva, nem se fala, né? Ou seja, o próprio nome diz, centro de tratamento intensivo, ou seja, o foco ali todo é na questão do tratamento. Há pouco investimento na educação, a gente vem vendo isso no nosso país, então nem se fala, mas mais do que esse pouco investimento, nessa área especificamente, a gente vê muito pouco mesmo, especialmente na educação médica. A gente vê a enfermagem muito mais, digamos assim, até atualizada, ela está muito mais dentro desse contexto, já está no programa de muitas faculdades do currículo da enfermagem e das outras áreas também, mas na medicina a gente ainda tem alguma dificuldade. A Laíra até depois pode falar, porque ele eventualmente comenta que aí na UF, por exemplo, existe já uma cadeira, ainda eletiva, mas bem ou mal já está começando, mas são pouquíssimas faculdades no mundo e no Brasil, então nem se fala, que já tem o segurança do paciente dentro da formação curricular. E a própria remuneração do profissional de saúde, ela está muito ligada a você tratar problemas, independente se os problemas são ou não causados eventualmente pela equipe de saúde. Isso tem mudado também nos últimos anos, os Estados Unidos têm sido muito até firme nisso, determinadas infecções, por exemplo, hospitalares, dependendo do contexto, eles não estão pagando mais, né? Os hospitais têm que arcar isso como uma despesa, entre aspas, dele, porque há um entendimento de que houve alguma falha, mas a gente sabe também que quando isso não é bem investigado, isso acaba sendo usado até um pouco contra nós. Então, esse é um outro motivo pelo qual eu acho que a gente precisa entender mais do assunto, especialmente quem trabalha dentro de hospital, porque conhecer isso, você fica um pouco mais à vontade para poder debater, para poder discutir e, eventualmente, até para poder defender o seu ganho, né? Esse é o ambiente clássico de terapia intensiva, né? Eu sempre mostro essa foto aí é do CHN, de alguns anos atrás, um jovem vítima de politraumatismo, com trauma craniano, e aí vocês podem ver, né, a questão da ventilação mecânica. Aqui a gente tem um Doppler transcraniano que está para ser realizado, a monitorização de pressão intracraniana, 1, 2, 3, 4, 5 bombas infusoras ligadas, né? Eu costumo dizer que quando você entra num boxe,
o número de bombas infusoras vai te dizendo o quão aquele paciente é grave, o quão aquele paciente é delicado. E aqui também a monitorização de débito cardíaco. Ou seja, imaginar que um ambiente como esse não seja mais propício a qualquer tipo de falha é querer tapar o sol com a peneira, porque por melhor que seja uma equipe, por mais capacitados que sejam os profissionais que lidam aqui a gente tem que entender que é um ambiente muito complexo para a gente lidar. E isso eu estou falando de um leito. Agora, procurem multiplicar, né? Tentem lembrar aí, mais recentemente, o que a gente viveu na pandemia, onde dá para se dizer que quase 100% dos leitos da terapia intensiva não chegavam a ter tantas monitorizações assim, mas, de qualquer maneira, eram pacientes muito graves, sedados, curarizados. Então, o ambiente da terapia intensiva é um prato cheio para que a gente tenha problemas de segurança e talvez seja um ambiente onde o conceito de segurança do paciente tem que ser mais enraizado, tem que ser mais difundido desde cedo para que todo mundo, ao entrar nesse box para examinar esse paciente, e eu me lembro muito bem desse paciente, entrar nesse boxe, você só sai dele depois de uns 45, 50 minutos, você não consegue sair antes. Além de ter que checar tudo, examinar o paciente, todo o cuidado que você tem que ter para poder chegar ali no paciente, conseguir colocar a mão, conseguir auscultar, conseguir examinar, não é tão simples assim. Bom, o ambiente da UTI, como eu comecei a falar, tem um paciente grave, tem uma heterogeneidade de diagnóstico e de resposta ao tratamento. A gente está cansado de ver pacientes com a mesma pneumonia hospitalar, por exemplo, a mesma pneumonia comunitária grave, e a forma como eles respondem ao tratamento antibiótico, eventualmente a ventilação mecânica é diferente, então isso traz mais complexidade para o ambiente. É um ambiente que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde você tem um cenário tecnológico e que você precisa também conhecer esse cenário, não basta você conhecer só o paciente, né, e tratar esse paciente da melhor forma, você também precisa conhecer todas as armas que você vai utilizar, né, no combate aos problemas desse paciente. A equipe é multidisciplinar, você está lidando ali não só com um contexto de múltiplas especialidades médicas, quando você muitas vezes pede parecer a um cirurgião, você pede parecer a um otorrino, você pede parecer a um pneumologista, mas você também tem as outras áreas, como fisioterapia, fonoaudiologia, a própria enfermagem, psicologia. Então, é um ambiente onde você precisa, de alguma maneira, conjugar muito bem esse conhecimento e essas habilidades em prol sempre do paciente, né? E é um ambiente onde você tem uma tomada de decisão em que, muitas vezes, a UTI é considerada tranquila, né? Algumas pessoas, às vezes, entram e reparam uma certa tranquilidade, mas a mudança de tranquilidade para caos, ela, muitas vezes, é imediata, ela é instantânea, de uma hora para outra. E a tomada de decisão, muitas vezes, ela tem um timing certo, né? Não é à toa que a gente, cada vez mais, tem falado de situações clínicas que são tempo dependentes. E aqui eu já vou colocar um gancho para falar um pouquinho da sepse, no sentido de que a sepse, por exemplo, ela tem um time próprio para que você possa abordar a sepse da melhor forma. Ou seja, você tem ali aquela hora de ouro do momento em que você suspeita ao momento em que você sai pedindo os exames, a que você faça a primeira dose do antibiótico. E quando você pensa no desenvolvimento de uma sepse dentro da UTI, então isso é muito mais difícil, porque a gente se baseia muito naquela resposta inflamatória sistêmica, da taquicardia, da taquipneia, ou seja, e aí isso, muitos pacientes na UTI têm esse tipo de situação, né? Temperatura mais elevada, o doente da UTI está muito invadido, a temperatura básica dele muitas vezes está acima de 37, ou seja, a gente tem ali muitos indícios para toda hora, entre aspas, suspeitar de sepse. Mas isso não quer dizer que a gente não deva correr atrás, perseguir, fazer o diagnóstico no tempo correto. Um dos problemas ligados à segurança do paciente é você errar no diagnóstico ou você também fazer o diagnóstico certo, mas no momento errado. E no caso da terapia intensiva e no caso da emergência, isso muitas vezes pode ser fatal. Então, é muito importante, o conceito de segurança passa por você saber fazer diagnóstico, saber fazer na hora certa, iniciar o tratamento correto e iniciar esse tratamento correto também na hora certa. Bom, esse é um conceito de segurança do paciente. Redução dos riscos desnecessários relacionados com os cuidados de saúde para um mínimo aceitável. Falar de segurança do paciente é falar
do quanto nós, profissionais de saúde, podemos, ao buscar fazer o melhor para o paciente, eventualmente gerar um dano nesse paciente a partir de uma imperícia, a partir de uma inabilidade, a partir de uma tomada de decisão errada. Então, a ideia é que a gente fique muito alerta a o tempo inteiro estar buscando tomar as atitudes corretas e, quando você precisa elaborar movimentos, procedimentos, você procurar fazê-los dentro do ambiente de maior segurança possível, para que não haja nenhum problema ligado ao que você está propondo-se a fazer com o paciente. Então, a ideia de segurança é você o tempo inteiro trabalhar por diminuir riscos, para que esse paciente possa desenvolver o que eles chamam de dano desnecessário, ou seja, é a história, para nós da terapia intensiva, a gente sempre acaba citando a história da punção venosa profunda, ainda mais hoje em dia, com o advento do ultrassom, ou seja, hoje você, em todos os grandes hospitais, você funciona guiado por ultrassom. Ou seja, a ideia do ultrassom é justamente para você minimizar a chance de um barotrauma. Um barotrauma que às vezes nem gera tantas repercussões, mas ainda assim é uma lesão. Ainda mais imaginando que você vai colocar um dreno de tórax, você muitas vezes, se o paciente não estava em ventilação, ele passa a ir para a ventilação. Se ele estava na ventilação, você vai talvez aumentar o tempo dele de internação e de ventilação mecânica, criando condições para que possa haver maior chance de uma infecção relacionada à assistência à saúde. Então, assim, se eu vou puncionar um doente, veia profunda hoje, eu sei que eu tenho que ter um ultrassom. Ou seja, isso é minimizar o risco. Ainda assim pode acontecer? Pode, é óbvio que pode. Né? Todo procedimento é aquilo que a gente fala, os eventos acontecem com quem faz, mas hoje, cada vez mais, estudar a segurança, estudar muito bem os procedimentos é uma ideia para que você minimize cada vez mais a chance disso acontecer. A gente vai voltar daqui a pouco a relembrar esse tópico, né? Quando a gente fala da segurança do paciente, normalmente aparecem essas situações, né? Erros de medicações, extremamente comuns, muitos a gente nem sabe, porque às vezes conseguem ser freados antes de que efetivamente aconteça algo, né? As infecções nosocomiais, pneumonia associada à ventilação, infecção ligada a catéter venoso profundo, infecção de trato urinário ligada também a catéter vesical e por aí vai. As lesões por pressão, muito frequentes, infelizmente ainda, em muitas UTIs, e as próprias quedas têm acontecido cada vez mais. E aí tem um pouco de relação também com os pacientes mais idosos. Os pacientes mais idosos têm uma propensão maior para eventualmente, e aí muitos de vocês talvez tenham um conceito de queda como queda absoluta. O conceito de queda, para vocês terem ideia, você não precisa ir ao chão. Basta você sair do seu eixo vertical, se você está andando normalmente, se você ameaça cair, se você se curva e consegue se levantar, isso já é considerado queda, muitas vezes. Então, há um conceito até bem sensível para tentar fazer com que esse paciente o tempo inteiro, não é à toa que tem toda essa preocupação de colocar numa cadeira de roda, levar até a porta do hospital, muitas vezes pegar o paciente na porta do hospital e já colocar numa cadeira de roda para ele entrar já de alguma maneira ali amparado, seguro. Mas queda é algo que tem acontecido e algumas quedas realmente se traduzem em problemas sérios, especialmente em pacientes muito frágeis. Mas também passa por decisões clínicas, seja do diagnóstico, seja do tratamento, né? Recomendações erradas que muitas vezes nós damos, e aí é importante chamar a atenção para nós, médicos, nós comandamos normalmente as equipes, ou seja, uma recomendação médica errada no sentido de liberar, por exemplo, uma fisioterapia, quando ainda não é o momento adequado, ou você, de alguma maneira, não está trabalhando junto com o fisioterapeuta até para entender o que ele está fazendo e ver se aquilo, de alguma maneira, pode ou não, eventualmente, não está indo muito em consonância com aquele momento terapêutico do paciente. Então, para nós, médicos, a questão da recomendação, que parte muitas vezes de nós, ela é muito importante. Variações de processos, e aí tem muito a ver com atendimento, e aí tem muito a ver com o processo dos hospitais, das unidades do hospital. Então, cada vez mais os ambientes hospitalares, as equipes hospitalares procuram unificar esses processos. Quanto menos variação você tiver, por exemplo, em como se interna um paciente, em como se dá alta, em como se transfere de um setor para o outro, cada vez mais a ideia é que isso seja o mais padronizado possível. Além do mau uso do cuidado, né, do procedimento, do exame. Por exemplo, um paciente crítico de terapia intensiva, descer para fazer uma ressonância magnética,
você tem que saber o momento certo de pedir esse exame, ou seja, você tem que estar pesando sempre risco-benefício de descer um paciente, colocá-lo numa ressonância magnética, transportar esse paciente, ele vai beneficiar, aquele exame vai fazer com que você tome uma decisão, ou é mais uma questão de você querer confirmar algo, muito mais, por exemplo, para você manter ali a tua pegada de diagnóstico? A gente muitas vezes acaba indo muito pela coisa do vamos fazer o exame, e no paciente crítico, por exemplo, isso é mais delicado. Isso também vale para alguns pacientes do andar, né? Mas no paciente da terapia intensiva, isso é muito mais crítico, é muito mais delicado. Como eu falei, a questão dos erros ou das falhas assistenciais, hoje cada vez mais a gente tem aí a preocupação em olhar não só os fatores humanos, como os fatores organizacionais. James Reason é um dos autores que mais estuda esse assunto, ou seja, ele tem várias publicações muito interessantes, e ele não é da área ele não é médico, ele é psicólogo, ou seja, ele trabalha em ambiente organizacional. E aí, o que vocês reparem como esses ambientes aqui, como essas colocações que estão sendo feitas aqui, tem muito a ver conosco, especialmente os que trabalham em hospital, seja na terapia intensiva, na emergência, no centro cirúrgico, mas ambiente dinâmico, poder utilizar múltiplos recursos, muitas informações hoje, né? Hoje a gente tem excesso de informação e muitas vezes a gente fica confuso, ansioso com isso. A questão dos indicadores, hoje há uma preocupação, e aí também vem a conexão segurança-qualidade, em você ter formas de ter mensuradores para aquilo que está acontecendo, porque isso é importante para te direcionar aonde você precisa ir. Os momentos e fatores de estresse, a pandemia deixou muito claro, né, como nós somos vulneráveis no que diz respeito à nossa saúde mental, especialmente quem trabalha confinado em ambiente de terapia intensiva, plantões longos, muitas vezes sem trocar, isso é muito delicado, e isso vai repercutir na hora que você precisa tomar uma decisão, na hora que você precisa fazer um procedimento. Longos períodos de trabalho, a questão da tecnologia com diversidade, e a necessidade de você ter sistemas de redundância, né? As pessoas reclamam muito dos alarmes na terapia intensiva, mas os alarmes ali têm que ser olhados como aliados, porque eles nos traduzem que tem alguma coisa que não está indo bem. Muitas vezes acaba sendo problemas de contato, e aí muitas vezes você fica com aquela ideia de, é um problema de mau contato, mas tem que ser resolvido, porque senão você está ali com a tecnologia afundada ali e não está usando da melhor forma, isso é muito importante. A interface confusa entre homem e máquina, e aí está chegando agora a inteligência artificial, onde cada vez mais a gente deve ter uma questão de vigilância muito mais inteligente, muito mais até proativa. A gente vai viver certamente algumas mudanças aí. A gente tem hoje relógios que já estão monitorizando uma série de coisas, e a tendência vai ser essa, cada vez simplificar mais isso. E os múltiplos profissionais, como eu já falei, às vezes com diferentes prioridades, né? O fonoaudiólogo está ali preocupado em poder ter uma condição boa de deglutição para liberar alimentação, mas talvez aquele paciente, por alguma questão clínica, ainda não possa alimentar. Então, aí a importância novamente do médico, que é o capitão da equipe, que vai conduzir o plano terapêutico desses pacientes, dele poder estar sempre ouvindo a todos os profissionais envolvidos e ele procurando alinhar, coordenar o melhor momento de cada intervenção terapêutica em prol do paciente. Tem um desenvolvimento por esse autor inglês, o Charlie Van Sant, é um dos que mais estuda a segurança do paciente. Toda vez que vocês, porventura, gostarem do assunto, procurem publicações, ele é muito bom, ele escreve muito bem, fala muito bem também. Ele propôs um modelo para avaliação dos fatores que contribuem para um incidente, né? O fator paciente, o fator tarefa, o fator profissional de saúde, o fator equipe, time, treinamento e educação como uma espécie de um elemento importante do fator organizacional. Aqui, no caso, eu já vou direto no ambiente da UTI, mas ele fala o ambiente de trabalho ou ambiente de internação daquele paciente e o próprio ambiente da instituição hospitalar como um todo. Reparem que eu não vou ficar dando muitos detalhes, até para a gente não ficar muito aqui, mas é só para vocês terem uma noção, enquanto eu falo, vocês podem dando uma olhada. Eu procurei destacar aqueles que acho que ficam mais fáceis da gente imaginar e eventualmente poder intervir, mas, por exemplo, fator paciente, de cara, a condição do paciente, a complexidade, a gravidade, pacientes que entram em delírio e se agitam,
São pacientes que, quando estão nesse momento, eles estão ali muito vulneráveis a que aconteça algum problema. A questão da linguagem, da comunicação, hoje eu até vejo menos, talvez na universidade vocês vejam mais, mas eu me lembro dos tempos de Lagoa, onde eu fiz residência, de Santa Casa, era muito comum, por exemplo, em pacientes do Nordeste. E aí você, já na forma deles falarem, na forma deles se expressarem, né, uma timidez muito grande, uma humildade muito grande, um linguajar muito próprio, isso também pode, eventualmente, interferir quando você não entende muito bem a história que o paciente te conta, né? A questão da personalidade, fatores. Dentro da questão da tarefa, uma preocupação cada vez maior com protocolos, e a gente tem que entender hoje na terapia intensiva do Brasil, e do Rio de Janeiro, particularmente, nós temos muitos colegas jovens, muitos garotos começando a trabalhar pela terapia intensiva, sempre lembrando que a própria terapia intensiva não é uma especialidade, não é uma cadeira que você encontra nas faculdades de uma maneira geral, são poucas as faculdades que têm, e quando tem também no formato eletivo, como eu estava falando há pouco, da segurança do paciente. Então, esses profissionais jovens, o protocolo acaba sendo de grande utilidade, no sentido de que hoje, cada vez mais, os hospitais cobram na entrada desses médicos que eles se interem sobre os protocolos, que eles saibam utilizar. Então, isso é muito importante hoje, quando você tem uma estrutura que está permeada por profissionais jovens, tanto os médicos quanto também das outras áreas. A questão de você ter os exames complementares à sua mão e poder utilizá-los da melhor forma, o fator profissional de saúde, né? Eu até não quis destacar a fadiga, não, eu quis destacar mais a questão da atitude, da motivação, a saúde física ou mental. A gente, infelizmente, sabe que entre nós, profissionais de saúde, a gente muitas vezes não valoriza a nossa própria saúde, não consegue dedicar um tempo, não só do ponto de vista físico, mas também mental. Hoje a gente tem tido aí com a geração mais nova, eles têm procurado nos ensinar um pouco sobre isso. É importante a gente estar bem, e eu que já estou aí com uma certa idade, eu ainda dou plantão noturno, eu sei o que é um pós-plantão noturno hoje, completamente diferente de 15, 20 anos atrás. Então, assim, isso vai acontecendo para todos nós, é muito importante. E acho que a questão da motivação também hoje é algo que, a mim, pessoalmente, me chama atenção, né? Acho que hoje a gente vê a juventude, ela chegando na medicina já um pouco desiludida, talvez com o próprio ensino médico, talvez com a própria confusão que hospitais hoje têm. Ou seja, eu fico muito mais à vontade para falar dos hospitais, mas tem muitos colegas que já migram automaticamente para consultório, mas aí quando você vai para consultório e depende, por exemplo, da questão dos convênios, também já passa a ser uma dificuldade. Hoje eu acredito que a motivação desses médicos de hoje é bem diferente do nosso tempo, e sustentar uma motivação ao longo da carreira é sempre mais difícil, ainda mais numa carreira muito puxada como é a do médico de uma forma geral e o médico intensivista em particular. No fator time, reparem que o que mais chama atenção é o problema da comunicação, ou seja na passagem de um caso, e aí você pode estar imaginando a passagem do plantão, a transferência do CTI para o andar, a conversa de um médico assistente com o colega do CTI, ou seja, onde um está passando a história para o outro, ou seja, esse é um momento muito delicado. O que se escreve no prontuário, ou seja, cada vez mais a gente tem cobrado os prontuários eletrônicos, se por um lado melhoraram as letras, por outro lado, não tem sido incomum muitos médicos fazerem o famoso copia-cola, né? A evolução da segunda-feira parece a mesma, terça, quarta, quinta e sexta. Isso é um problema que precisa ser coibido e que muitas vezes atrapalha quando você chama alguém para dar um parecer ou quando chega um novo colega, no caso. E aí a importância da liderança, da estrutura da equipe, acho cada vez mais importante, né? Os líderes dos setores de hospital, os líderes do próprio hospital, é muito importante hoje que eles tenham uma certa bagagem, que eles tenham um certo expertise, até para saber lidar com os problemas de segurança de uma forma madura, de uma forma consistente. A importância do treinamento e da educação, e aí eu destaco a questão da supervisão e busca de ajuda. Hoje os ambientes estão cada vez com menos profissionais, pacientes muito complexos. Então, você imaginar hoje um colega conseguir supervisionar o outro, um mais antigo, um mais jovem, eles até tentam, mas nem sempre é fácil. Então, essa questão da supervisão fica muito difícil. E o colega mais novo, muitas vezes, se ele não é estimulado, ele fica receoso de pedir ajuda, né? Estou chegando aqui nesse hospital, já vou pedir ajuda para isso, vou pedir para aquilo, vão me taxar de incompetente, daqui a pouco eu não faço mais parte. E ele muitas vezes não pede. Então, cria-se um cenário bem instável, bem difícil.
O ambiente da UTI, a gente já comentou, né, o nível técnico do staff, a questão da carga de trabalho, ela tem sido pesada em todas as UTIs. Acabei de voltar de um congresso brasileiro de medicina intensiva, e isso está Brasil afora, né, todas as UTIs bem pesadas, bem carregadas, está muito difícil. Então, isso tudo também contribui para a questão da segurança. E em termos de instituição hospitalar, a cultura vigente eu coloco aqui porque eu mesmo vivi isso, né, aí no CHN, ou seja, toda uma mudança de cultura ao longo de 10, 15 anos, onde a gente mal conhecia o que era a segurança do paciente, para uma instituição que hoje trabalha a segurança do paciente, ou seja, pelo menos até onde eu estava, eu percebia o quanto era importante esse assunto. O CHN, particularmente, tem um setor de qualidade que está envolvido com a segurança muito forte, muito competente, que procura o tempo inteiro estar mantendo, mas eu percebo que isso, os grandes hospitais hoje, eles têm um olhar diferenciado para a questão da qualidade da segurança, e isso tem muito a ver com uma cultura que precisa ser mantida para que você possa preservar a questão da segurança. E lembrar que o tempo também hoje pressiona o tempo todo, né? A gente está sempre se sentindo atrasado com alguma coisa. Eu já estou preocupado aqui se eu vou conseguir terminar na hora, mas estou trabalhando para isso. Vocês já devem ter ouvido falar da teoria do queijo suíço. Ela tem um pouco a ver com tudo isso que eu acabei de mostrar, né? Aqui de forma simplificada, onde a gente está falando, por exemplo, das influências da organização, seja a cultura organizacional, sejam os processos operacionais, a própria gestão dos recursos que tem. Às vezes você tem um hospital muito grande com várias UTIs e tem, por exemplo, só um aparelho de ultrassom para acompanhar ações, que é um aparelho próprio, e aí fica difícil, né? Ou seja, você tem lá 100 leitos de terapia intensiva em múltiplos ambientes, um aparelho só, ou seja, essa é uma gestão de recurso que não fica, por exemplo, muito apropriada, né? Há questões ligadas à supervisão, né? Supervisão inadequada, operações mal planejadas, e aí, novamente, destacando a importância da liderança, da coordenação, falha em corrigir problema conhecido. A gente, às vezes, esbarra com determinados problemas que são difíceis de resolver, eles ficam crônicos, e muitas vezes você passa a encarar aquele problema como natural daquele teu ambiente. Até que chega um momento em que aquele problema se transforma num grande problema. E aí você vai ver que você deveria ter corrigido ele lá atrás. Isso acontece, é muito comum nos hospitais de uma maneira geral. A questão das violações de supervisão, a gente vai falar um pouquinho do que é violação, mas violação é quando você deliberadamente comete um erro, bypassando situações que você deveria cumprir para que não errasse. Exemplo, não cumprir um protocolo que existe, que é sabido, que você deveria ter sido treinado. A questão do ultrassom, por exemplo, protocolo de punção venosa profunda obriga a presença do ultrassom. Você não teve ultrassom ou não quis esperar o ultrassom, foi, puncionou e aconteceu um problema, você de alguma forma violou. Você não errou simplesmente, você violou. É óbvio que às vezes você tem uma situação atenuante, e aí você vai ter que provavelmente estar muito bem respaldado nessa situação atenuante, mas a questão da violação é que costuma ser muitas vezes o maior problema quando a gente pensa na questão do erro propriamente assistencial cometido, né, por uma falha humana. As pré-condições, né, para atos inseguros, como fatores ambientais, individuais e de equipe, colocar um recém-formado que começou a dar plantão de repente para trocar um tubo de um paciente que está hiperdelicado em ventilação, é criar uma situação de estresse desnecessário, ou seja, o doente já está grave, a situação é crítica, a gente sabe que troca de tubo pode parecer, quando ela é eletiva, entre aspas, ela é mais simples, mas se o colega não souber manusear muito bem o laringoscópio, não souber muito bem fazer ali o procedimento, você está correndo um risco com esse paciente. Não tem cabimento nos dias de hoje isso acontecer. E os próprios atos inseguros, né? A questão da violação que eu cometi, que eu comentei, e de erros que eventualmente podem acontecer. Então, repetindo aí, segurança do paciente é definida pela redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Risco é tudo aquilo que pode provocar algum dano ao paciente. E dano associado ao cuidado de saúde é aquele resultante ou associado à prestação do cuidado e não de uma doença ou lesão existente. Ou seja, é importante deixar claro que isso aqui não tem nada a ver com a doença, não é uma complicação, por exemplo, prevista de uma doença, ela até pode fazer parte. Se ela era uma complicação que você deveria ter previsto e não previu, ela acaba entrando no contexto também de você ter falhado. Mas, por exemplo, a questão de, por exemplo, você saber que de 2 a 4% de punções venosas poderem determinar um barotrauma, isso está ali embutido.
A gente faz toda a questão, né, que eu citei do ultrassom, toda aquela paramentação para tentar evitar, tira da prótese, diminui pressão positiva quando o paciente está em ventilação mecânica. Quando você cumpre todo o protocolo previsto e ainda assim acontece o problema, ou seja, aí você vai acabar atribuindo de que aquele problema ali, talvez o paciente tivesse uma bolha, um enfisematoso, por exemplo, que tem muitas bolhas, você cumpre tudo, mas ainda assim ele vai lá e faz um barotrauma. Então a gente tem que saber muito bem julgar, explicar e entender, para que se aquilo que aconteceu com o paciente possa ser muitas vezes ligado a uma doença, do que propriamente uma falha em você ter programado aquilo que foi feito. E aí vem um conceito importante, e a gente já está chegando aqui da metade para o fim agora, da governança clínica, que é algo também que a gente tem procurado falar um pouco mais, né? E aí falando propriamente da governança na UTI. O conceito de governança ele parece um pouco confuso, mas ele preza por você ter um padrão de trabalho cuja organização ela tem que ser considerada responsável por uma melhoria contínua da qualidade do seu serviço e uma salvaguarda de um alto padrão de cuidados, criando um ambiente no qual a excelência no cuidado clínico vai florescer. Falar de governança clínica é falar de qualidade, é falar de segurança, é buscar o tempo todo aquilo que é o melhor para o paciente. Né? Não vou ficar aqui entrando em detalhes dessa mandala aqui, mas é só para chamar a atenção que você tem aí 4 tópicos envolvidos nela, a questão de um cuidado efetivo, a questão da educação e do treinamento, o quanto ele é importante no conceito de governança, e aí é para tudo, não é só para a segurança do paciente. A gestão de risco e transparência, a gente vai dar um pouco de atenção aqui a essa questão da gestão de risco, e hoje a preocupação com cuidado centrado no paciente e na família, colocando também que a presença da família hoje dentro das UTIs vem se tornando cada vez mais uma realidade, os pacientes lúcidos, ou seja, eles também de alguma maneira tornam o ambiente ainda mais complexo. Quando a gente fala de governança clínica, ela é calcada em 7 pilares: efetividade clínica, efetividade da gestão de risco, a experiência do paciente, efetividade da comunicação, dos recursos, estratégica e do próprio aprendizado, reparem da importância da educação. A gente vai falar um pouquinho aqui agora nessa parte final da gestão do risco. Nessa efetividade da gestão de risco, a ideia é minimizar o risco para os pacientes, mas também para o staff e para a organização. Então, quando você fala em segurança, tem a questão da segurança do paciente como foco, mas existe um nível secundário, digamos assim, de preocupação também com a segurança do profissional, a segurança do ambiente. E quando se fala na segurança da organização, é a própria exposição que a organização muitas vezes tem por parte, por exemplo, da imprensa, quando determinado fato acontece, fato esse que, quando vai para a imprensa, ganha uma dimensão, vocês sabem muito bem, ou seja, isso é muito ruim para todo mundo envolvido, né? Essa efetividade da gestão de risco, ela passa por essas situações aqui, onde eu quero chamar a atenção para a identificação, a avaliação e as opções de controle de risco. Quando a gente fala em identificar o risco, é através dos incidentes de segurança e dos alertas de segurança que acontecem muitas vezes junto dos inquéritos confidenciais. Aqui é para chamar a atenção do quanto é importante, quando acontece um incidente, quando acontece uma lesão, que haja notificação. Porque essa notificação, ela tem que gerar uma análise do que aconteceu, para que nessa análise você descubra o que levou aquele incidente a ocorrer. As pessoas ficam muito preocupadas com notificação no sentido de que vai notificar que foi no meu plantão, vai notificar que foi comigo, eu vou ficar marcado. A ideia nunca foi essa, e não é essa, especialmente em quem tem uma cultura de segurança desenvolvida. A ideia é investigar o que estava por trás daquele incidente. Pode-se até descobrir que houvesse ali um problema humano, mas o que se descobre na maior parte das vezes são questões ligadas ao ambiente, são questões ligadas aos processos. O estudo dos incidentes é fundamental para que você melhore a percepção do risco e faça com que você tenha uma gestão melhor, para que você possa evitar que aquele erro, que aquele incidente volte a acontecer. A avaliação do risco também é importante, ou seja, você tem uma magnitude de o quanto aquele risco é grande ou não, dependendo do contexto, e você tem que, à medida em que você desenvolve a cultura e que você cada vez mais se preocupa, você ganha condições de ter um melhor controle. Alguns hospitais chegam a criar um grupo de controle de risco, né? Um núcleo de controle de risco,
Os hospitais normalmente têm os núcleos de segurança do paciente, onde nesse núcleo você procura ter uma abordagem multidisciplinar, e dentro dessa abordagem multidisciplinar você procura ali tá justamente estudando a questão dos incidentes, estudando as notificações, para procurar cada vez mais melhorar a tua gestão de risco. Risco é a probabilidade de ocorrência de um incidente. Incidente é um evento ou circunstância que poderia resultar ou resultou em um dano desnecessário ao paciente, pode ser resultado de um ato não intencional ou até mesmo intencional, quando você, por exemplo, você burla um protocolo, né? Erro é uma falha na execução ou planejamento da ação, incorrendo em um resultado não esperado. Normalmente, os erros, eles são não intencionais por definição. Já é o contrário da violação, é por isso que tem essa coisa do erro e da violação. A violação é um desvio deliberado do procedimento operacional ou da regra estabelecida. Eles usualmente são intencionais, mesmo que raramente com o propósito de causar dano. Às vezes você está ali numa situação onde você precisa puncionar, eu estou dando sempre o exemplo da punção, porque é bem familiar a todos nós, e você não tem como esperar por algum motivo, você precisa fazer naquele momento, e aí vai que acontece. Então, assim, foi intencional, porque você não tinha tempo para esperar, não tinha como, mas você tinha uma justificativa, aconteceu, mas você não queria lesar, você não queria gerar dano. Acabou acontecendo. Existe a situação do quase erro, que é o near miss em inglês, né? Um incidente que não atingiu o paciente, a gente conseguiu identificar ele antes, né? Uma medicação que, por exemplo, ela chega da farmácia errada e na hora que vai ser administrada, opa, peraí, não é para esse paciente não, né? E isso é quase um erro. Incidente sem dano é um evento que atingiu o paciente, mas não teve nenhum dano, pelo menos passível de comprovação. E tem um incidente com dano, que é o famoso evento adverso, que tanto vocês ouvem, né? Então, quando a gente fala em evento adverso, houve um evento, houve um incidente, e esse incidente gerou a um tipo de dano. Essa ilustração eu acho que mostra bem aí, né? Ou seja, a gente sai de um risco de incidente para uma questão de notificar até a circunstância. Muitas vezes os serviços mais maduros, eles chegam a notificar aquela possibilidade de acontecer. A questão do incidente, o near miss, que é o quase, o incidente sem dano e o incidente com dano, aí tendo evento adverso. Quando a gente gerencia risco, a gente está justamente trabalhando aqui, muito antes do incidente acontecer. Daí a importância de nós estarmos mais preocupados em gerenciar o risco. E aí, tentando ser objetivo, ou seja, indo agora para a parte final da nossa apresentação, a questão dos principais objetivos da gestão de risco. Identificar, analisar, avaliar e tratar os riscos antes que causem danos, identificar os incidentes e intervir prontamente, e adotar ações preventivas baseadas naquilo que você aprendeu de um incidente notificado, de um evento adverso notificado. Não só você aprender, mas procurar compartilhar esse conhecimento. E aí eu agora tive a oportunidade no Congresso Brasileiro de fazer essa apresentação sobre como fazer gestão de risco à beira-leito para os intensivistas, e foi muito rica a apresentação, até porque a gente teve possibilidade de discussão. E aqui eu trago uma experiência que eu acabei desenvolvendo junto com um grupo aí do CHN, mas que eu tenho visto várias instituições também irem por esse caminho, né? A ideia de fazer gestão de risco à beira-leito, dentro do que eu venho aprendendo aí nos últimos anos, passa muito por estimular a notificação dos eventos adversos, promover as rondas de segurança e incluir a gestão de risco dentro da confecção do plano terapêutico. Quando a gente fala em estimular a notificação dos eventos adversos, a ideia é que, à medida em que você tem o evento acontecendo, né, e quando ele é notificado, você vai estudando ele aqui. E a partir, já que eu estudo o evento para saber o que levou a acontecer o evento, eu consigo, ao estudar o evento, caminhar nessa direção, de cada vez me aproximar mais dos fatores de risco para aquele evento que ocorreu. Daí a importância de notificar. Ou seja, notificar é sinalizar o que está acontecendo, mas sinalizar o que está acontecendo para que a gente investigue, descubra as razões e procure trabalhar para que aquelas razões não voltem a se repetir. Promover rondas de segurança.
Promover as ondas de segurança, e aí no CHN, a gente tem aí, o CHN tem uma história aí já de 5 anos, está completando agora, completou agora em novembro, né, 5 anos aí, desde 2019, que foi quando começou, um pouquinho antes da pandemia, né, é uma reunião multiprofissional para passar informações associadas à percepção da consciência situacional referente aos pacientes. Normalmente são encontros curtos no início dos turnos de plantão, que também revêem os eventos, fazem e compartilham planos para garantir um cuidado coordenado ao paciente. Essa questão da consciência situacional é muito interessante, porque muita gente não tem essa noção, mas isso é o que a gente faz normalmente quando está lá avaliando um paciente à beira-leito, né? Procura-se falar muito da consciência e que essas rondas de segurança procuram estimular nos profissionais, e aqui o profissional talvez chave seja o técnico de enfermagem, que é quem fica mais ali na beira-leito, é quem está vendo o paciente o tempo todo. A ideia de ter consciência situacional é quando você entra no leito para pegar o plantão e, por exemplo, já percebe que aquele paciente aqui no exemplo não está respirando. Repara que ele está respirando muito mal, que ele está ficando cianótico. E aí, automaticamente, ao perceber isso, ele começa a trabalhar o cérebro para ganhar a compreensão de que talvez ele esteja hipóxico. E aí ele vai lá no monitor e checa como é que está a saturação, se está caindo, se não está caindo. E aí, em virtude disso aqui, já está sendo processado na mente dele, ele já começa a querer fazer uma projeção do que ele vai fazer. Já está com oxigênio? Já. Será que é o caso de eu chamar o fisioterapeuta, por exemplo? Talvez precise de colocar uma não invasiva? Será que já é caso para intubar? Ou seja, esse tipo de consciência vem cada vez mais sendo despertado, né? Na hora, especialmente, da passagem do plantão. A ideia da ronda de segurança é você reunir, um pouco depois da passagem de plantão, os profissionais que pegaram plantão para ouvir as impressões desses profissionais sobre como estão aqueles pacientes ali no início do plantão. Como é que eles estão se apresentando? A ronda de segurança, ela procura compartilhar a consciência situacional de cada profissional que foi naquele leito e traz para aquela reunião, e só para passar isso, não é uma ronda para discutir o paciente, é para discutir as questões de segurança. E as instituições que têm adotado a ronda de segurança, elas têm tido um ganho absurdo no que diz respeito a você prevenir cada vez mais os problemas de acontecerem. Consciência situacional é algo que a gente não aprende, mas tem hoje todo um treinamento próprio, tem toda uma ciência por trás, ela vem muito da indústria, não vem da área médica, mas ela foi adaptada para a área médica, e é um conceito hoje bastante contemporâneo, bastante importante no que diz respeito à segurança do paciente. E por último, eu os coloco aí, incluir a gestão de risco dentro do plano terapêutico, né? Aqui um exemplo, a gente teve uma época, essa foi uma das minhas frustrações lá no CHN, de não ter conseguido efetivar da maneira como eu gostaria a questão do plano terapêutico. Isso aqui é em 2016, para vocês terem ideia, ou seja, 2016 para 2017, né, na época que a gente estava caminhando para a nossa acreditação lá internacional, né? E o plano terapêutico vocês conhecem muito bem, ou seja, a partir da razão de internação do paciente, dos problemas associados, você vai fazer propostas terapêuticas. Hoje, naquela época, e hoje cada vez mais, é uma preocupação de você não só fazer a proposta terapêutica, mas você também ter uma expectativa do tempo de resposta a essa proposta, até para você imaginar a questão do tempo de internação. Tempo de internação nas instituições públicas, por exemplo, é fundamental para que você gire leito e você possa disponibilizar mais ainda para a população. Eu entendo até, apesar de haver toda uma preocupação também nas redes privadas, mas na medicina pública, então, nem se fala o quanto é importante você estar criando os planos terapêuticos, ter uma ideia de quanto tempo aquilo vai levar para se resolver, até para entender que se não está se resolvendo naquele tempo que você programou, coisas estão acontecendo para dificultar isso e você precisa tratar dessas coisas. Aqui a gente está falando praticamente de uma proposta terapêutica comum, um plano terapêutico comum, mas a ideia é embutir nele a questão dos riscos, né? Ou seja, riscos inerentes à evolução da doença, dos problemas associados e seus respectivos tratamentos devem também ser elencados, assim como as medidas necessárias para impedir que eles se convertam em eventos. Eu vou dar um exemplo do que eu vivo hoje, dando plantão na terapia intensiva lá do INTO, onde eu fico muito no pós-operatório. Eu recebo muito paciente idoso, pós-cirurgia de fêmur, quadril, joelho, e a gente sabe que existe ali um conjunto de situações que faz com que aquele paciente tenha um risco maior para delírio. É fundamental a gente já, quando interna esse paciente, já definir o melhor local para colocá-lo,
definir se vai ser possível ou não e se vai ser necessário que, de repente, fique um familiar junto para evitar que ele, no período da noite, o plantão noturno que eu faço, ou seja, ele fique desorientado. Ou seja, você tem várias medidas não farmacológicas para tentar impedir o delírio e, eventualmente, até as próprias farmacológicas. Para que eu vou esperar um delírio acontecer se ele preenche lá, se eu tiver avaliado o fator de risco, se ele preenche lá a situação para dizer, caramba, a chance que esse paciente tem de fazer delírio é muito grande, deixa eu já tomar medidas aqui. A ideia, ao construir um plano terapêutico, é você estar cada vez mais atento a tudo isso. A ideia é fazer com, né? E o desafio é a gente não ficar de costas para esse ambiente todo, ter a paciência de entender, ter a paciência de lidar com a complexidade do paciente, também com toda a tecnologia envolvida, mas associar isso àquilo que aqui nesse grupo, eu sei que todos, ou quase todos aqui, são bem humanistas, e esse é um exemplo de segurança do paciente nos séculos passados, ou seja, você muitas vezes estava ali vigiando, observando, isso é fundamental, observar, vigiar, né? Eu sempre digo isso, né? A terapia intensiva, muitas vezes, para alguns pacientes, ela é muito mais uma unidade de vigilância, de monitorização, até do que muitas vezes do tratamento efetivo, mas o nosso desafio é conseguir conciliar uma abordagem humana, e dentro dessa abordagem humana, no conceito de segurança, a gente dá atenção ao paciente, dá atenção ao cenário, e aí lembrar que nós temos um aparelho na nossa mão, que muitos estão usando aqui agora, chamado celular, que talvez seja um dos maiores atrapalhadores do foco de atenção que você precisa dar no momento de uma visita médica, por exemplo, ao paciente. Então, dar atenção, fazer uma boa escuta, dar tempo ao paciente, observar tudo e procurar usar a tecnologia, procurar usar a questão terapêutica da melhor forma possível. Cada um de nós vai estar fazendo individualmente um bom processo de segurança. E aí, hospitais que têm práticas de segurança, normalmente já estabelecidas, têm uma cultura de segurança forte. E quando você tem isso, você está o tempo inteiro correndo atrás de reduzir os eventos adversos e, consequentemente, trabalhar cada vez mais pela segurança desse paciente. A ideia aqui é muito mais do que só ficar olhando para trás, né, e ser reativo àquilo que aconteceu, é aprender com aquilo que aconteceu, entender que aquilo eventualmente poderia ter sido previsto, né? E aí esse poderia ter sido previsto faz com que a gente tenha esse olhar de gestão de risco. A gente pode prevenir alguma coisa dentro daquilo que eu estou propondo para o tratamento? Se eu entro nessa pegada de olhar para frente, eu vou entubar, eu vou puncionar, eu vou fazer uma droga vasoativa, o que pode dar errado nessas três situações se eu as fizer, por exemplo, quase que simultaneamente? O paciente pode receber isso? E aí, à medida em que eu já estou pensando nisso, eu já estou procurando criar condições para fazer com que essas coisas aconteçam da forma mais segura. E esse é o cenário. A gente quer cada vez mais um processo proativo de segurança do paciente. Então, para terminar, ter segurança do paciente significa trabalhar para a redução de risco, né? Não é nem do evento, é a redução do risco do evento adverso. A existência de uma efetiva governança clínica, ela promove uma efetiva gestão de risco. A consciência situacional, a ronda de segurança e o plano terapêutico formam um consistente tripé de gerenciamento de risco. Eu acho que os serviços que não estão muito familiarizados, se eles começarem por essas três práticas, eles vão ganhar muito no sentido de promover segurança. E uma vez ocorrido um evento adverso, esse deve ser notificado, analisado. Tem muitos lugares que estão notificando, mas não conseguem fazer análise, e ao não fazer análise, você não consegue gerar conhecimento para que aquele conhecimento possa ser aprendido e ser compartilhado. Então, não é só notificar, é notificar, analisar, estudar e devolver para a equipe para que aquilo se transforme efetivamente num aprendizado. Obrigado aí a todos, estou à disposição para perguntas, inclusive sobre sepse, que eu acabei falando muito pouco, mas é que eu entendia que eu achava importante trazer para vocês aí conceitos que imagino muitos de vocês talvez tenham dificuldade de ter acesso. Eu vou terminar aqui de compartilhar. Muito obrigado, Moisés. Muito obrigado. Excelente palestra. Eu vou aqui abrir para discussão, para perguntas, né, ou comentários.
Mas eu antes vou fazer uma pergunta a você. Então, você falou que você está trabalhando no Hospital Samaritano da Barra. Por exemplo, Isso. eu não conheço o Hospital Samaritano da Barra, e acredito que muitos daqui também não conheçam. Será que você podia falar assim, em meio minuto, só dar um panorama geral para a gente do que é o que representa hoje o Hospital Samaritano da Barra? O Samaritano da Barra ele está dentro do que a gente chama lá de Complexo Médico Américas. São 2 hospitais, é o Samaritano Barra e o Vitória. São 2 hospitais geminados. Além de haver, são 3 blocos, né, digamos assim, os 3 blocos principais, na verdade são 6 blocos que existem lá. Existe um bloco só voltado para consultórios, e aí tem pessoas mesmo, não são médicos do hospital, mas fazem consultório lá, mas também existe um ambulatório do hospital dentro desse prédio, alguns ambulatórios. E aí tem o Samaritano Barra e tem o Vitória, são 2 hospitais, como eu disse, conjugados. Eles têm hoje em torno de 300 e poucos leitos funcionantes, é um hospital também quaternário, cada vez mais evoluindo, já faz alguns tipos de transplante. Eu já cheguei no hospital com ele já acreditado, né, pelo que também, mesmo modelo de acreditação do CHN. Então, é um hospital que já trabalha bem a cultura de segurança, tem um núcleo de qualidade de segurança também desenvolvido, com todo um conjunto de lideranças médicas que está evoluindo, está se desenvolvendo no assunto. Eu disse isso lá, Rosati, e não tenho nenhum problema em dizer isso. O América completou 10 anos de vida agora, ou seja, um hospital relativamente novo, né? Ele está começando. E ele me lembra muito o CHN de uns 8 anos atrás, 9 anos atrás. Assim, o espírito, um grupo jovem, mas com muita vontade de aprender, muita vontade de acertar. Ele hoje é um dos principais hospitais do Grupo Amil, né? Ou seja, aqui no Rio de Janeiro, ao lado do próprio Samaritano Botafogo, ao lado do Procardíaco, e é um hospital que está numa curva crescente muito grande. Eu fui para lá para desenvolver o centro de estudos de lá, que não tinha um centro de estudos próprio, então estamos num processo de estar trabalhando a questão da educação lá para os profissionais de saúde, mas também tenho sido lá utilizado, tenho procurado contribuir muito com a qualidade de segurança dentro de tudo que eu aprendi no CHN. O CHN, para mim, foi uma escola, né, inesquecível. Então, é um bom hospital e quem tiver interesse um dia conhecer, estou à disposição para poder mostrar. Vai gostar, vai gostar. É um hospital muito legal. Obrigado. Obrigado. Bem, tem já algumas pessoas aqui querendo fazer perguntas ou comentários. Por favor, o Benito levantou a mão. Benito, bom dia. Você está querendo perguntar ou comentar alguma coisa? Sim, sim. Primeiro, parabenizar o Moisés pela excelente palestra. Todos esses conceitos trazidos aqui são fundamentais. É só para comentar e lembrar que todas essas abordagens de prevenção para evitar riscos e melhoria da assistência também começam na própria arquitetura hospitalar, de modo que quando se faz, principalmente uma unidade de terapia intensiva, você já faz numa arquitetura na qual você reforça esses conceitos todos que o Moisés brilhantemente expôs aqui. E lembrar também da própria humanização do ambiente onde o paciente está, principalmente aquele paciente que está em vigília, que ele possa entender se é dia, se é noite. Eu acho que só quem passou por uma UTI, esteve lá, sabe. O ambiente é um ambiente hostil, né? Tem barulho, tem luz o tempo todo. Então, isso tudo traz perturbação a nível psíquica, né? Então, é importante ele saber mais ou menos se está de dia, em que ambiente ele está, em que momento ele convive e vive. Então, todos esses conceitos também partem na própria estrutura arquitetônica do ambiente de UTI, né? Hoje, as UTIs modernas fazem isso para reforçar os conceitos que brilhantemente o Moisés expôs aqui. Parabéns, Moisés, parabéns, Rosati, por trazer esse tema tão atual e importante para nós aqui. Poxa, obrigado, Benito, pelas palavras, obrigado aí pela consideração, e você tem toda a razão. As UTIs mais modernas, e os próprios hospitais de uma maneira geral, mas no caso específico da UTI, há uma preocupação muito grande hoje com você ter janelas para você ter a luz do dia, facilitando muito a recuperação daqueles pacientes que ficam sedados e que, quando despertam, eles têm muita dificuldade de entender o que é dia, o que é noite,
dentro de uma UTI fechada. As UTIs mais antigas que não têm, por exemplo, como criar janelas, e fica difícil, né? A não ser que você faça uma grande obra, troque a UTI de lugar, mas colocar relógio, por exemplo, eventualmente ajuda nesse processo, e algumas estão colocando verdadeiras telas, né? As televisões grandes, colocando quando é dia, ou seja, imagens que lembrem o dia, aumentando mais a luz durante o dia, e tentando fazer à noite, por exemplo, com que os ambientes fiquem apagados, colocando nessas telas cenários de noite. E isso tem funcionado, né? Parece assim uma coisa meio boba, né? Mas tem funcionado em algumas UTIs. Lá no próprio Américas, por exemplo, a gente teve essa experiência agora recente para melhorar e controlar melhor a questão dos delírios, porque existem alguns leitos que às vezes não têm a entrada da luz do dia. Então, só a luz artificial cria muita dificuldade. Muito bom, muito bem observado por você essa preocupação, e essa preocupação começa muitas vezes na construção do hospital. Tá com toda a razão. Antes de passar a palavra para o Paulo César Nancy, achei interessante também o Benito ter lembrado uma coisa, a gente chegar como médico, outra bem diferente, a gente chegar como paciente no UTI, né? Então, isso dá uma outra visão, realmente, o que já me aconteceu. Bem, então, Paulo César Nancy, por favor. Moisés, acompanhar seu raciocínio, seu cérebro é muito veloz. Às vezes a gente não consegue. E você fica trancado dentro do CTI, noite e dia, e quer que a gente te acompanhe. Mas eu queria botar uma pedrinha no seu sapato, que você não fez referência. Nós podemos classificar o CTI, ou as unidades de terapia intensiva, de acordo com o número de óbitos que ocorrem dentro dele. Creio que uma boa qualificação é pelo número de óbitos que ocorrem. Temos que separar também os doentes que são enviados para dentro do CTI apenas para morrer. Às vezes as famílias levam os doentes para o hospital, os doentes são postos no CTI e morrem lá e sujam a estatística. Porém, com todos os cuidados modernos, a gente pode assim, fazer um traçado de número de óbitos e qualificação da unidade de terapia intensiva ou não. Só isso, obrigado. Só isso? Paulo, assim, eu acho que assim, o assunto, quando você traz a questão da mortalidade no contexto do que a gente está falando, ou seja, só quero dar um passo atrás para dizer em relação à segurança, você acabou falando de duas coisas que eu acho que são importantes. Quando a gente fala dos eventos, e existe dentro da classificação de eventos adversos, evento adverso grave. O mais grave de todos é o óbito. E, felizmente, ele não acontece com grande frequência nas UTIs, né? Ainda mais por estar na UTI, é muito difícil que aconteça um evento adverso óbito. É mais comum, por exemplo, quando está um paciente no andar, quando, às vezes, até no próprio centro cirúrgico, não é tão comum assim. Mas, hoje, estudar a segurança do paciente é estudar muitas outras situações que antecedem o óbito, no sentido de você evitar com que haja uma gravidade aumentada para aquele evento. Eu vou dar, por exemplo, um exemplo, é considerado evento grave, para vocês terem uma noção, qualquer coisa que aumente o tempo de internação do paciente. O paciente tinha uma programação de fazer uma colicistectomia e ter alta em 2, 3 dias, e de repente ele faz lá, por uma falha de prevenção de trombose venosa profunda, ele acaba fazendo uma trombose venosa e acaba ficando mais 2 dias internado. Parece uma coisa boba, mas isso já é caracterizado muitas vezes como evento grave, porque eu fui obrigado a manter o paciente mais tempo internado. E ao manter o paciente internado por mais tempo, eu estou expondo ele a mais riscos desnecessários, porque aquilo poderia ter sido previsto. Quando você fala da mortalidade, aí você está querendo fazer uma análise, digamos assim, da terapia intensiva, eu acho que analisar a terapia intensiva pela quantidade de óbitos, se a análise for só nessa direção, ela fica uma análise pouco crítica, uma análise muitas vezes até injusta, porque você precisa contextualizar o óbito do paciente com o perfil de pacientes que ali se interna. A gente sabe hoje que muitas UTIs, especialmente no meio privado, elas acabam trazendo para dentro dela muitos pacientes que às vezes não são muito graves, mas que no entender daquele grupo assistencial,
ela é um grupo de pacientes que precisa ser vigiado. E, muitas vezes, hoje a terapia intensiva tem sido utilizada muito mais como unidade de vigilância do que propriamente de tratamento. Quando você olha para esse perfil de UTI, você, por exemplo, certamente vai ter menos mortalidade. Porque você vai ter pacientes que vêm para ser vigiados. A sepse, por exemplo, pode ser um bom exemplo. Um paciente que está naquela fase inicial de asepse, chegou na emergência, fez o antibiótico, precisa ser monitorado, e aí a gente sempre fica muito preocupado com aqueles pacientes de maior grupo de riscos, idosos, imunodeprimidos e por aí vai. Esse paciente naturalmente vai para a UTI. E ao ir para a UTI, dando sequência a um tratamento que começou bem feito na emergência, aquele paciente não complica. E ele vai e recebe alta alguns dias depois, né? Então, analisar exclusivamente a mortalidade, acho que é uma análise que, de alguma maneira, ela carece de mais informação. Falar de mortalidade e querer analisar uma UTI em função da mortalidade é necessário conhecer o perfil epidemiológico, e as UTIs trabalham muito com o diagnóstico, né? Vocês já devem ter ouvido isso. As grandes UTIs hoje, a maior parte das UTIs no Brasil, trabalha com um indicador chamado SAPS, que é uma sigla em inglês para um tipo de indicador prognóstico que você faz logo que o paciente chega ao hospital, logo que ele chega à UTI. Quando esse indicador está muito alto, significa que a probabilidade de óbito é muito alta. Então, quando você tem uma UTI que tem um SAPS médio alto, ali você tem uma frequência de óbitos maior. E aí a nossa preocupação a querer analisar a qualidade dessa UTI é ver se a taxa de mortalidade está dentro daquela taxa de mortalidade esperada. Se tiver, a UTI está indo bem. Quando a taxa de mortalidade encontrada está mais alta do que a esperada, baseada nesses indicadores prognósticos, aí a gente pode dizer que aquela UTI deve estar tendo alguns problemas em conseguir recuperar esses pacientes. Levando em conta uma coisa que você comentou, que pacientes que se estabelece o cuidado paliativo, e aí é importante, estabelecer cuidado paliativo é escrever no prontuário que está em cuidado paliativo. Nós temos muitos colegas que falam muito de cuidado paliativo, mas ninguém vai lá no prontuário sacramentar. Então, quando está sacramentado, os pacientes em cuidado paliativo, eles são contados à parte. Porque se ele está em cuidado paliativo, em tese, você não vai fazer nada para recuperar esse paciente, caso ele tenha uma evolução natural prevista, que é a do óbito. Não sei se eu consegui te responder, mas tentei aí trazer um pouco aí da sua dúvida, mas se eu não respondi, estou aí para receber nova pergunta. Bem, eu vou passar a palavra para o Gilberto Aloysio, mas antes eu queria lembrar uma coisa. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a presença de cada um de vocês. Vocês animam e estimulam esse departamento. Vocês são líderes nas suas áreas. Tem aqui muitas pessoas que são líderes nas suas áreas, e a presença de vocês aumenta a responsabilidade do nosso departamento. Nós retornaremos em março, talvez até em abril do ano que vem, faremos esse ato aí que já é tradicional e que a gente funciona, eu estava falando no início da reunião, com uma escola antiga, de março a novembro, depois a gente dá um tempo de recarregar as forças e as baterias, já que hoje já é 26, hoje já é dia 26, portanto, ontem nós estávamos a um mês do Natal. Então, a coisa esse ano já está voado mesmo, e a presença de cada um de vocês é o que nos anima, é o que nos move. Então, por favor, Gilberto Aloysio. Opa, Moisés, parabéns pela palestra. Eu sempre digo que palestra com você é sucesso garantido. Obrigado. Só entrando na discussão que o doutor Paulo César Nancy levantou, que é do óbito, quando você tem uma comissão de óbito atuante, e a gente tinha isso no CHM, uma coisa que eu prestava muita atenção, ele consegue trazer para você realmente a real situação do teu paciente no CTI, né? Existe aquele paciente que realmente ele entra, como o Moisés falou, pela gravidade, já é o óbito esperado. Tá? O ruim é você lidar com aquele óbito que a gente não esperava. Olha, esse paciente tinha tudo para sair bem, mas ele evoluiu para óbito. E a comissão de óbito, doutor Nancy, ele ajuda muito a vocês, né, a entender a gravidade e até mesmo a
a acertar o passo do que deu errado para que isso não aconteça na frente. Só essa colocação, só. Um abraço a todos e já desejo aqui um Feliz Natal para todo mundo e uma boa entrada aí. Gilberto, muito bem colocado, e uma coisa que eu passei muito rápido naquela mandala da governança, mas uma das ferramentas preconizadas para você estudar a segurança do paciente é você ter as famosas conferências de morbimortalidade, onde você faz o formato de sessão, de conferência, em cima do trabalho das comissões de óbito que os hospitais têm. Então, isso que você chamou a atenção é fundamental. A comissão de óbito, por exemplo, lá no CHN, trabalhava muito junto, né, da qualidade, da segurança nas investigações. Então, isso tem sido também preconizado e tem sido feito aí pelas grandes instituições. Bem, eu vou passar a palavra para a Zelina. Quero mencionar aqui no chat, apareceram várias pessoas parabenizando o Moisés, o Nassif, a Valdênia, o Aloísio, entendeu? Várias pessoas aqui te parabenizando, Moisés. O Márcio Dias, Graça Helena do Canto, vários, entre outros, te parabenizando pela excelente sessão. Alaí também está aqui, acabou de colocar um post te parabenizando. Eu vou passar a palavra para a Zelina, então e nós vamos fazer o encerramento a seguir. Bom, um bom dia a todos, que eu não falei anteriormente. Parabenizar a Moisés é quase que um pleonasmo. Moisés, imperdível, como eu coloquei, a sua aula foi espetacular. Você abordou os aspectos técnicos, os aspectos humanísticos, o que é o cuidar de um paciente. Então, imperdível mesmo. Vou assistir outra vez, porque ficou gravado, e eu vou assistir outra vez, e de repente mais outra vez. E também quero aproveitar a oportunidade, o Rosati lembrou que hoje foi a última reunião, e fazer um agradecimento especial ao Rosati por manter este grupo. Mais um ano, 2024 está aí, e foi mais um ano de sucesso desse departamento de clínica médica. Então, parabéns. A pena que esse ano, né, Rosati, você não programou um encontro que a gente tem feito, né? Mas ainda está em tempo, né? Eu acho que ainda está em tempo. Tem espaço. Difícil, né? Final do ano, não há mais tempo. Pois é, nada. mas ainda Pode tem. ver sua Zelina, agenda, você não já sabe tá o que é o lotado, Moisés com gorrinho de Papai Noel. Pois é, ainda está em Moisés é um tempo. A gente espetáculo tem com gorrinho de espaço Papai Noel. lá. A Mas obra ano foi que vem. feita. Não, agora a Associação Médica, quem não foi visitar, está com ótimos espaços Então, novos é lá, isso né? aí. Então, Espaço não excelente falta. espaço, tem espaço gourmet, tem espaço gourmet interno, espaço gourmet externo com churrasqueira. Então, realmente está um ambiente muito bom. Então, olha, agradeço de coração a todos vocês. Realmente uma honra para mim estar aqui podendo ter tanta assistência ilustre, tá? E agradeço muito ao Moisés de ter aceitado esse desafio de falar desse tema, que isso não é um tema fácil, não é um tema simples, só ele mesmo com essa grande bagagem que ele tem, que é capaz de levar a cabo uma exposição assim tão tranquila. Muito obrigado a todos, tenhamos um ótimo final de ano, bom Natal para todos e conto com todos ano que vem. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Obrigado também. Um Obrigado grande pela oportunidade, abraço. Rosati. Obrigado, Moisés. Seu convite é uma convocação. Pode convocar Parabéns, sempre. Moisés. Parabéns, Moisés. Obrigado, gente. Bom dia para todos, boa semana. Tchau.